estamos ao vivo para todo o Brasil. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live show, ou uma ISO Live, né? Uma ISO Live de matemática. Então, hoje a gente vai tratar de um assunto importante. Para quem não me conhece, sou o professor Iago, sou professor de matemática, dos cursinhos aí da vida. E vim trazer um pouco do meu conhecimento aí para vocês, certo? O assunto que a gente vai tratar hoje é o assunto de funções. A gente vai trabalhar com modelos matemáticos, ou o velho X, né? A álgebra, que a gente tem os conceitos das funções. E hoje, particularmente, vamos inserir o conceito de função e definir o que é a função afim ou função do primeiro grau, certo? Então, não perca tempo, pegue uma folhinha, pegue uma telha, pegue qualquer coisa aí que dê para anotar, um carvão, uma caneta, um grafite, alguma coisa, e vamos junto. Vamos lá, vamos para a nossa aula de funções. Então, aqui, tudo pronto? Vamos começar a nossa aula de funções. Bom, quando a gente fala em funções, a gente tem a ideia de associação. Ou seja, eu vou ter duas grandezas. Grandezas é aquilo que tudo pode ser, medido, e você pode associar uma unidade de grandeza a ela. Por exemplo, a gente vai trabalhando com comprimento. E o comprimento depende de você medir com alguma ferramenta. E essa ferramenta pode ser graduada em alguma unidade de grandeza. Pode ser um metro, pode ser a polegada, pode ser o pé, vai depender do sistema que você estiver adotando, certo? Mas aqui a gente vai focar apenas nos conceitos matemáticos. Então, função, como eu já falei, é a relação entre duas grandezas. Você vai ter uma grandeza principal e outra grandeza associada a ela. E você vai fazer uma interligação entre essas duas grandezas. Toda função, pode estar aqui, ela pode ser expressa por uma lei ou uma regra da função, ou uma fórmula matemática. Ou seja, vai ter uma fórmula que vai expressar essa função, certo? Então, o segundo tópico aí, a gente relaciona que tem uma ideia. Tem um mapeamento, ou seja, a associação dos dois, e essa associação pode ser descrita por meio de uma fórmula. Então lá, vamos imaginar o seguinte, a gente tem a velocidade de um carro, que se mantém constantes por 90 km por hora. E a gente pode fazer uma tabela associando isso, o tempo em horas e a distância em quilômetros que esse carro está percorrendo. Então, por exemplo, se passar 1 hora, quantos quilômetros esse carro vai andar? Se passar 2 horas, quantos quilômetros esse carro vai andar? Então você já percebe que existe uma associação. Toda vez que eu aumento o tempo, sabendo que a velocidade aí é constante, ou seja, vai sempre nesse patamar aí, você vai aumentando a quilometragem. Então, por exemplo, se ele percorre 90 km em 1 hora, aí como é quilômetro por hora, a gente trabalha com uma unidade de hora. Se for 2 horas, vai ser o dobro, vai ser 180. Se for 3, vai ser 270. Então, a gente pode fazer uma tabela com isso. Ó. A gente pode definir que a fórmula dada pode ser o seguinte, D, aqui ó, D é igual a 90t. Ou seja, t é a variável ou x da questão do mapeamento das funções, em que eu coloco os valores em x e ele me dá um correspondente em y. Nesse caso aí o y é representado pela letra D. Então, por exemplo, se eu quero meia hora aqui, ó, eu vou ter a distância de 45, que é metade de 90. Se for uma, é 90. Se for duas, 180. Se for 4, dá 360. E eu posso fazer isso através de um modelo matemático. E esse modelo você tem aí as grandezas em função de x para dar uma correspondente em y. Lembrando que d ou y é a variável dependente, que vai depender de outra variável, e t ou x é uma variável independente, certo? Então aí a gente só está trocando os valores reais por os valores genéricos, certo? Aí os valores reais é distância e tempo, eu podia mapear y com x, então daria no mesmo. Quando a gente trabalha em funções, a gente tem trabalhado também sobre diagrama de flechas. O que seria esse diagrama de flechas? Então vamos lá, o conceito. Uma relação estabelecida entre dois conjuntos, A e B, onde existe uma associação entre cada elemento de um conjunto A com um único elemento de B, através de uma lei de formação, é considerada uma função. Então, toda vez que eu pegar dois conjuntos e eu conseguir mapear os elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto, sabendo que existe uma associação de um elemento do primeiro conjunto com pelo menos um do segundo,
eu estou definindo que isso aí é uma função. Então aí, ó, tem um exemplo de diagrama de flechas aí que você pode associar. Ó. Você associa cada elemento do conjunto A cada elemento do conjunto B, certo? Então a gente pode mapear isso aí através de uma forma matemática também, certo? Aqui eu coloquei aleatório, mas também pode ser definido por uma forma matemática. E você pode ter a noção de funções através de conjuntos. Você mapear dois conjuntos é você colocar em termos gerais como cada elemento de um conjunto A se relaciona com cada elemento do conjunto B. Então aí eu posso definir mais coisas. E para ser função, existem duas regras. Quais são essas duas regras? Primeiro, todos os elementos do conjunto A têm correspondente em B, ou seja, todos os elementos que tiver no conjunto A, certo? Nesse conjunto aqui, ó, que é o primeiro, que eu vou chamar isso aqui de domínio da função, ou seja, os valores que a função pode assumir é chamado de domínio. Para cada elemento do conjunto B, que é chamado de contradomínio, é quem vai receber as flechas do conjunto A, certo? Então, o primeiro critério, todos os elementos de A têm correspondente em B, ou seja, não pode sobrar elementos no conjunto A. Então, todos têm que lançar uma flecha, certo? Uma única flecha. E cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Ou seja, eu posso ter um elemento de A com um elemento de B, apenas um, certo? Mas eu posso ter dois elementos distintos de A relacionando com um elemento de B, certo? Então, a ideia aqui é que é 1 para 1, ou seja, 1 para 1, e eu posso ter dois, que tem que ser diferente do conjunto A, para apenas um de B, certo? Então, pode existir a função nesse caso. Certo? Então, lembre-se, não sobra elemento do conjunto A, e cada elemento de A tem um único correspondente em B. Se tiver mais de um, não considero função. E aqui, ó, tá um diagrama de flecha doido aí que eu elaborei aí. Vocês acham que é função ou não é função? Tem como um elemento de A, só um elemento de A, flechar mais de um em B? Jamais. Cada elemento de A só pode flechar um único elemento de B. Ó. O 2, o 3 e o 6 estão flechando 3 elementos em B. Então, nesse caso aqui, eu não tenho função. Aí, agora sim, ó, depois que eu enxugar esse diagrama, a gente consegue ver que existe uma função. Ó. 2 flecha 1 e 3 e 6 flecha 4. Você pode perguntar, professor, mas o senhor falou que só podia sair um. Certo, só pode sair um do A para um do B. Mas 2 de A pode flechar um único em B. Então, aqui existe o conceito de função. Então, ó, como não sobra nenhum elemento de A, é o primeiro critério, né? Todo mundo está flechando alguém. E de cada elemento de A, deixa eu só levantar aqui, ó. Cada elemento de A só flecha uma vez o elemento de B. Certo? Então, aí tá tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função. Certo? Vou só fazer um ajuste aqui para não ficar ruim de vocês visualizarem. Certo? Aqui a gente faz ao vivo. Aí aqui a gente tem 3 casos. Ó. Vocês pensando aí, o que é que vocês acham? Será que existe função aí nesses elementos? Nesses pares de conjuntos, né? Primeiro par ali, ó, o par do meio e o par aqui da esquerda. Vamos lá, o primeiro par é função? Vamos lá. Todo elemento de A tem que flechar um em B. Aí você, eita, já furou, professor. O 0 está flechando 3 elementos. Então, nesse caso aí, eu não tenho função. Os dois pares do meio, esses dois aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu não posso deixar elemento sobrando em A. Se existir elemento sobrando, de cara eu já não tenho mais o que é função. Então, nesse segundo exemplo aqui, não é função. Vamos para o terceiro. O terceiro, cada um de A flecha um em B. Beleza. E eu posso ter 2 de A flechando um em B. Tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função. Então, só para constatar aí, ó, eu só tenho o terceiro exemplo, que é uma função. Os outros dois não é função. Não é função, primeiro caso, porque um elemento está flechando mais de um. E no caso 2 aí, o conjunto do meio, a gente tem elementos sobrando no primeiro conjunto, o conjunto do domínio da função. Certo? Então, a gente prossegue. Só que aí eu posso associar várias configurações. Por exemplo, vamos voltar aqui o exemplo. Eu poderia pegar o 0 e associar com ou 2, ou 3, ou 5. Então, daria o quê? 3 pares ordenados aí, ó. 0 associa com 2, 0 associa com 3, ou 0 associa com 5.
E o 4 vai associar com 2, com 3 e com 5. Então, eu posso ter múltiplas variações. E aqui o modelo geral de funções. Então, funções, você associar dois conjuntos não vazios, claro, e você mapeia uma função. E essa função vai dizer como é que eu associo cada elemento de A com um elemento de B. Então, aí tem um exemplo bem simples aí, bem genérico, certo? Que a gente vai fazer mais para frente. E eu posso ter o seguinte, ó, f definido por A função de B, ou A função B, certo? Essa aqui é a notação. Ou y igual a f de x. F de x e y é a mesma coisa, certo? Então, se numa função tiver f de x, aquele é meu y de toda forma. Porque o x vai entrar na fórmula da função e vai me dar um valor da ordenada. Então, aqui a gente tem, ó, deixa eu só mudar aqui a posição da câmera. Opa. A gente tem imagem, ó, domínio, contra domínio e imagem. São três palavrinhas mágicas no mundo da função. Quem seria meu domínio? Meu domínio nada mais é do que o conjunto de valores de entrada. É da onde é que eu vou usar os valores para x, certo? Então, o primeiro conjunto é quem tem x. O segundo conjunto, quem vai receber as flechas, é o conjunto contra domínio, que ele recebe todas as flechas do primeiro conjunto, ou do conjunto A, certo? E os elementos que são flechados, lembrando que no conjunto B pode sobrar elemento, no conjunto A não sobra nenhum elemento, não pode sobrar ninguém. Mas no conjunto B pode sobrar um elemento, e os elementos que sobrarem não fazem parte do conjunto imagem. O conjunto imagem é só quem recebe as flechas do conjunto A. Então, os elementos que pegam na flecha conjunto A, eles entram no conjunto imagem, certo? Então, a notação vai ser D de F para domínio de x, CD de F para contradomínio de x ou da função, e imagem de F vai ser IM de F para ser a imagem do conjunto da função, certo? E a função geralmente vai vir nessa notação aqui, ó. F definida por de R em R. Isso aqui é os conjuntos numéricos. Eu estou pegando todos os elementos dos reais, seja qual for eles, e vou inserir no outro conjunto que também pertence aos elementos dos reais, certo? Então, aí você não tem complicação nessa notação, porque só está dizendo quem eu mapeio o conjunto principal no conjunto secundário ou no contradomínio. Então, aqui está um exemplo, ó. Eu tenho o conjunto A, que é 0, 1, 2 e 3, e B, que é 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e 6, né? E eu quero considerar o seguinte, ó, eu tenho uma função que pega o x que está pertencendo ao conjunto A, e eu vou duplicar ele e levar em B, certo? Então, vamos lá, eu vou pegar o 0, jogo o 0 na função, ó. Pego o 0, que é o primeiro elemento aqui do conjunto, ó. Lembrando que esse conjunto A, como é o primeiro conjunto, é o domínio de F, certo? Então, o domínio da função é o conjunto A. O conjunto que eu estou associando às flechas agora vai ser o contradomínio de F, e a imagem vai ser quem receber as flechas. Então, ó, eu pego o primeiro elemento, 0. 0 jogado na função, ó, 2 vezes 0 dá 0. Então, 0 mapeia com 0, certo? Pega 1. 2 vezes 1, 2. 1 mapeia com 2, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 mapeia com 4. E 3. 2 vezes 3 dá 6. 3 mapeia com 6, ó. Eu pego os valores e jogo na função. E o resultado que ela me dá, eu coloco no contradomínio, certo? Eu flecho no contradomínio. É igual quando você vai fazer café. Você coloca a água, coloca o açúcar, coloca o pó e bota para ferver. Quando você vai passar no coador, por exemplo, aqueles coadores artesanais, o resultado que fica é o café. Então, só passa quem pertencer ao conjunto imagem, certo? Então, a imagem da função que tem o café. E o que sobra do café é o que não foi associado ao café. Então, eu posso descartar os elementos, certo? Então, esse é o exemplo mais simples de entender o que é o conceito de função. Então, ó, as funções podem vir diferentes, podem vir por modelos. Então, por exemplo, se o modelo que eu tiver for uma função polinomial do segundo grau, como é o caso aí, ou qualquer grau, o domínio vai ser sempre os reais. Eu vou só limitar eles, saber quem é que entra e quem é que está fora, certo? Se ele tiver sobredenominador, embaixo da fração, o único valor que uma fração não pode dar no denominador é 0. Então, a função aqui, ó, essa função aqui, não pode dar 0. Então, tem que ser diferente de 0, certo? Se tiver dentro de uma raiz quadrada, claro, não pode dar um valor negativo. Então, esse valor tem que ser 0 ou um valor positivo. Então, por isso que essa função aqui, ó, só vai ser válida se os valores forem maiores ou iguais a 0, certo?
E se tiver sobre raiz no denominador, eu vou dizer que é apenas maior do que zero, desde que no denominador não assume zero para uma função, certo? Então aí a gente coloca apenas maior do que zero, que é um valor positivo. Então, temos aí o gráfico. Como é que eu vou montar o gráfico de uma função? Eu vou ter que gerar os pares ordenados e marcar no eixo das abscissas o primeiro valor e no eixo das ordenadas o segundo valor. Vou pontilhar esse ponto no plano cartesiano e depois vou passar uma reta ligando esses pontos, certo? Então, o primeiro passo, você vai construir um sistema de coordenadas cartesianas. Desenha x e y, certo? Depois, você vai determinar uma tabela com os valores possíveis do valor do domínio de x. Você vai jogar valores. Você vai colocar 3 valores, 2 valores, certo? O mínimo é 2, certo? No máximo você pode botar quantos vocês quiserem. Mas no mínimo 2 valores você tem que ter. Depois você vai calcular os pares ordenados de acordo com a função que está sendo lhe dada. Você vai pegar cada x lá, ó, substitui no lugar do x na fórmula e pega o valor do y e monta o par ordenado. Certo? A gente vai fazer um exemplo aqui para a gente ficar mais claro. Lembrando que a gente tem que obedecer o x na horizontal e o y na vertical. Certo? E depois eu vou ligar esses pontos, construindo o gráfico cartesiano da função. Certo? Então, vou fazer um exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho uma função aí, definida por f de x igual a 2x mais 1, e eu quero que vocês botem o gráfico dessa função. Como é que eu vou fazer o gráfico de uma função? Primeiro, a gente está dizendo aqui, ó, que a função ela assume qualquer valor real. Então, eu posso pegar qualquer valor numérico que eu queira, certo? Desde uma raiz quadrada, ou você calcular a raiz, um valor irracional, racional, vai depender do conjunto que você está adotando. No caso aqui, os reais, eu abranjo quase todos eles, certo? Tirando os complexos. E eu vou ter que jogar esses valores no lugar desse x aqui, ó, e fazer os cálculos, certo? Primeiro passo. A gente vai pegar os valores arbitrários para x e colocar numa tabela, certo? X eu peguei menos 1, 0 e 1. Peguei 3 valores, certo? Vou pegar 2 não, vou pegar 3. Joguei na função. Se eu jogar 1 na função, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. É por isso que aqui está menos 1 aqui dentro, ó. Se eu jogar 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Por isso que o resultado deu 1 aqui. Se eu jogar 1, 2 vezes 1 dá 1, mais 1 dá... Aliás, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, eu coloco 3 aqui, ó. E depois eu monto o gráfico da função, ó. Eu marco os valores, ó. O menos 1 aqui, ó. O x, ó. Menos 1. O 0, né, que eu peguei, tá aqui, ó. E o 1 que eu peguei tá aqui. Aí, vamos lá. Menos 1 deu menos 1. Então, ó, menos 1 e menos 1 aqui, ó. Você liga os dois pontos e marca um pontinho. Deu 0 e 1. 0 está aqui no meio, ó. Então não tem como eu marcar ele, eu só vou marcar a ordenada. Então marquei 1 aqui, ó. E depois eu vou marcar 1 e 3, ó. 1 ligando com 3, ó. E através de 3 pontos eu posso passar uma reta, ó. E essa reta quer dizer que é o gráfico da minha função, certo? Então eu posso ter diferentes valores aí. Eu peguei os mais próximos para ficar um negócio muito gigantesco. Por exemplo, se eu pegasse 49, olha, ia fazer uma conta gigantesca. Então, pegue valores mais simples que dá tudo certo. Então, vamos lá. E para isso, a gente tem os modelos de funções mais conhecidos. O primeiro modelo de função é quando a função é injetora ou injetiva. Então, assim, a gente tem a definição. Ó. Cada elemento da imagem está associado a apenas um elemento do domínio. Isso é o conceito de função. Lembrando que os valores têm que ser diferentes, certo? Para dar funções diferentes. Então, a gente pode haver uma associação. Então, o que ele está dizendo aí? Resumindo as contas. Se eu pegar uma função e eu verificar que todos os elementos do primeiro conjunto estão sendo mapeados no segundo, e que no segundo sobra elementos que não estão sendo flechados por o primeiro conjunto, eu tenho a função injetora ou injetiva. É quando sobra elementos no segundo conjunto, certo? Ou seja, cada elemento de A corresponde a um em B e eu tenho sobras no conjunto B ou no conjunto aí, exemplo, que é o conjunto Y, certo? Nós temos outro tipo de função, que é a função sobrejetora ou sobrejetiva. Então, é quando a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, cada elemento do primeiro conjunto liga a um do segundo, certo? 2 pode ligar a 1, certo? Mais 1 não pode ligar a 2. E não sobra elemento em B. Então, se não sobra elemento em B, está todo mundo ligadinho, é uma função sobrejetora ou sobrejetiva.
Outro modelo também que a gente tem é o modelo da bijetora ou bijetiva. É quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ou seja, cada elemento só pode flechar um, lembre-se que agora só pode flechar um por um, certo? Não posso flechar dois e mais um, não. Só posso elencar um por um. E não sobra elemento do conjunto B. Tal e o exemplo na tela, que um exemplo de uma função bijetora ou bijetiva. É quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então vamos lá. Olhando aí, quem são as funções injetoras? A primeira é injetora? Ela não é. Se você olhar direitinho, está sobrando elemento em B e todos estão ligados de A. Então, é injetora. No meio, também é injetora. Mesmo que não sobre elementos, pode ou não sobrar, lembre-se. Pode ou não sobrar. Se sobrar, é injetora direto. Se não sobrar, eu vou analisar. Se tem dois ligando um, certo? Então, nesse caso aí, também é injetora. E o terceiro exemplo aí não é injetora, porque eu tenho dois flechando um. Apesar de não sobrar elementos, mas eu tenho dois flechando um. Então, não pode ocorrer esse caso aí, ó. Então, só o terceiro exemplo que não é função injetora. Sobrejeção ou sobrejetiva. A primeira é sobrejetiva? Porque eu tenho dois ligando em um e não sobra ninguém. Joinha. No meio também. Mesmo que não tenha dois ligando um, mas todo mundo está sendo ligado e não sobra ninguém. Também é uma função sobrejetora. E no último caso aí, a gente não tem função sobrejetora porque está sobrando elementos no conjunto B. Certo? Então a gente só tem dois que são válidos e um que não é válido. E agora a gente tem o conceito de bijeção. É quando ela é bijetora, no caso, ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Certo? Então aí a gente tem os exemplos de bijeção e quando não é bijeção. Esse aqui não é bijeção porque ela é o quê? Ela sobra elementos, não pode sobrar elementos. E aqui não é bijetora por conta que está sobrando elementos e eu tenho dois ligando um. Então já quebra o modelo da função duas vezes. Certo? E a G+, a gente tem o conceito de bijeção. Função composta, certo? Isso aqui é só critério de conhecimento. É quando eu associo várias funções ao mesmo tempo, jogo numa, jogo no outro, jogo no outro, jogo no outro, saio jogando as funções. E o conceito mais básico é assim, ó. Eu posso associar G a F, ou G bola de F, ou G de F de X, certo? Isso aí é só critério de conhecimento mais. Então eu posso associar um elemento de um conjunto aí, ó. O 2 eu posso associar jogando em G com um elemento de B. E o resultado de B eu jogo em F, que me dá um elemento de C. Então, vou fazendo uma cadeia de funções. Lembrando que eu resolvo de dentro para fora. Por exemplo, aqui, ó. Se eu fosse pegar G de F de X, eu vou pegar o X, jogo em F. E o resultado que der, eu jogo em G. E assim eu vou jogando uma por uma. Certo? Aqui tem mais um exemplo. E função inversa é quando você tem uma função que na hora que você fizer domínio contra domínio, e eu inverter isso aí, ó, eu consigo também, através de função inversa, mapear os mesmos elementos. Certo? É o vai e volta nas funções. É uma função inversa. Então, ó, a função inversa é notada por f a menos 1, certo? Aí eu troco para os ordenados, quem é x vira y e quem é y vira x. E o gráfico vai ser sempre simétrico, porque se um é oposto do outro, a gente tem uma simetria. Então, o primeiro passo, a gente tem que trocar x por y e y por x. Certo? Na função lá, quando eu escrever a função, a gente vai ver aqui, você vai trocar y por x. Onde tiver o x, você coloca y, onde tiver y, você coloca x. Certo? E vai isolar esse novo y aí, que eu vou diferenciar por y' ou y menos 1. Só para dizer que ele é um y novo, um y diferente. E depois vai ficar quais são os valores do domínio, para ver se corresponde realmente à minha função. Então, por exemplo, a gente pode dizer o seguinte: se eu jogar 2 na função, ela vai me dar 1. E se eu jogar 3, me dá 1. E jogar 6, me dá 5. Quando eu fizer a função inversa, o 1 tem que flechar o 2 e o 3 de volta, e o 5 tem que flechar o 6 de volta. Então, se não existir essa correspondência, não é função inversa. Certo? Outro exemplo aí, ó. 2 flecha 1 e 6 flecha 4. Mesmo 5 sobrando, 1 e o 4 tem que flechar o 2 e o 6, respectivamente, porque não pode deixar ninguém ser flechado desde que ele esteja na anotação da função, certo? Então, nesse caso aí, eu posso eliminar esse último exemplo, certo? Então, só tomar uma águazinha aqui, rapidamente.
também ninguém é de ferro, né? Agora sim. Então vamos lá. O primeiro modelo que a gente tem é só uma aprimoração desse conceito que a gente já viu, que é o modelo de função do primeiro grau. Então, quando a gente fala em função do primeiro grau, a gente tem o seguinte. Ó. Então vamos lá. O primeiro modelo de função que a gente tem é o modelo de função afim ou função do primeiro grau. Certo? É quando o x lá da função, ou qualquer letra que estiver representando, tem um expoente 1. Certo? Então, a função do primeiro grau a gente define como? É toda função que é do seguinte modelo. F de x igual aqui, ó, ax mais b, em que a e b são os reais e o a é diferente de zero. Porque se o a for zero, isso muda para uma função constante. Uma função f de qualquer coisa vai me dar sempre um valor fixo. Então, não é uma função afim, é uma função constante, que é outro tipo de função. Então, o x é a parte variável, certo? Que eu vou trabalhar em função de a. E o b é o termo constante, ou a parte fixa. É da onde a função vai cortar o eixo dos y. Então, esse valor aí é um valor de corte. Então, aí tem um exemplo, ó, f de x igual a 5x menos 3. O a que acompanha o x e o b é o valor que está junto ao número. Então, a gente tem ainda menos 2x menos 7. O a é menos 2 e o b é menos 7. E o 11x, o a é 11 e o b é 0. Nesse terceiro caso aí, ela não é considerada uma função polinomial do primeiro grau, porque não tem os dois termos, só tem um termo só que é o a. Então, nesse caso aí, é uma função linear. Só tem a parte que você vai fazer a inclinação. Você não tem um termo constante de y, certo? Ela não corta o eixo do y. Ela pega no primeiro quadrante, ou no segundo, ou em qualquer quadrante, e passa direto. Ela não corta o eixo dos y. E se cortar, é quando ele é zero. Porque como o b é zero, né, ele passa sempre na origem do sistema. Então vamos lá, tem um exemplo aí. Ó. O comerciante recebe mensalmente uma comissão composta por duas partes. Uma parte fixa no valor de R$800 e uma parte variável que corresponde a um extra nas vendas de R$50 sobre o valor total de vendas que ele faz durante o mês. Então, como é que eu faço uma função para calcular o valor aí, ó, essa comissão desse representante comercial aí, que ele vai ganhar durante, sei lá, um mês ou um dia, vai depender do quanto você vai trabalhar. Certo? No caso aí, como ele quer um mês, já definiu um mês, então vamos trabalhar em função de mês. Então aí, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, como a gente tem uma parte fixa e uma parte variável, a gente pode definir o seguinte, ó, f de x, que é a minha função, vai ser igual, o fixo que ele ganha, que é quanto? É os R$10. Então é o bzinho lá da história, o b é o fixo, mais uma constante vezes a variação de x, que eu não sei quanto é, que vai ser um mês, 2 meses, 3 meses. Só que ele ganha R$50 sobre o total de vendas durante o mês. Então, ó, 50 vezes x. Por exemplo, se for um mês, eu faço 50 vezes 1 e somo com 800. Eu vai ter R$850 no primeiro mês. Se eu quiser 2 meses, eu coloco 2 vezes 50 mais 800. Isso vai me dar um valor de R$900. E por aí eu vou montando o meu gráfico da função, a comissão do representante comercial, certo? Esse é outro exemplo simples. Então vamos lá, construindo o gráfico da função é a mesma coisa do que a gente já comentou. Eu pego os valores, coloco uma tabela e vou fazer o gráfico. Então vamos lá, o primeiro passo, a gente vai colocar, vamos supor, para eu definir uma reta, o gráfico aqui é uma reta, lembre-se, se for primeiro grau é uma reta, certo? O primeiro modelo é uma reta. E eu preciso de 2 pontos para passar essa reta. Então eu posso dizer que o x é 0, y é 0, e posso já ter dois pontos na mão, que é os pontos que eu preciso. Boto tudo 0 e vejo, ó. Se eu colocar o x valendo 0, ó, eu vou ter o y valendo menos 1. Então o ponto é 0 e menos 1 que eu vou marcar lá. Se eu colocar isso igual a 0, eu vou fazer o cálculo aqui, ó, e o x vai ser igual a 1/3. Então eu vou ter 1/3 e 0. Então já tem os 2 pontos prontos para você montar o gráfico. Então, ó, você pode montar o gráfico assim, ó. Que foi a tabela, né, que você fez para x igual a 0, ó. X igual a 0 aqui eu tenho menos 1. Então só descer aqui, ó, para menos 1, marco um pontinho aqui. E quando for 1/3, eu tenho isso igual a 0. Então, ó, 1/3 aqui, ó, e y igual a 0, porque ele está na origem do sistema. Se o x for 0, eu marco em y. Lembre-se disso. E se y for 0, eu marco em x. Certo? Só que aí eu vou ler a regra do passinho para a direita. A gente vai fazer o gráfico sem fazer uma conta sequer. Só vai apenas olhar os parâmetros, o azinho e o b,
e montar esse gráfico. Então, é a regra do passinho para a direita. A gente tem um modelo, y igual a x mais b. E eu vou montar a função com ele, certo? Então, o primeiro passo, eu vou analisar quem é o meu b. Que valor tem b? Aí, esse valor de b eu vou marcar. Se for positivo, eu marco em cima do eixo aqui, ó. Em cima do eixo que ele é positivo. Se for, o b aqui for negativo, eu marco abaixo do eixo aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Eu marquei o b. Vi que o b é positivo, nesse caso aqui, exemplo, é b. B é positivo. Vou marcar o b lá em cima, certo? Então, marca lá. Depois você vai passar um passinho para a direita. Você vai contar só um assim, ó. Só um tracinho para a direita. Depois que você marcar um tracinho para a direita, você vai olhar agora o valor de A. E o valor de A que der, se ele for positivo, eu subo. Se for negativo, eu desço. Como aí o A é positivo, a gente vai subir, ó. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui, para vocês visualizarem melhor. Então aí eu tenho o quê? Eu posso colocar o Azinho para cima, porque ele é positivo. Então ele vai contar as unidades para cima, certo? E no topo dessa última setinha aí, ó, eu posso marcar um outro ponto, que é o ponto de andamento do gráfico. É o segundo ponto subsequente. E eu posso traçar uma reta por ele, ó. Deixa eu mudar aqui de novo a câmera. Olha como é que vai ficar o gráfico. Certo? Então eu consigo montar o gráfico da função apenas olhando os parâmetros. Então eu não preciso me preocupar com tanta coisa. Então até o gato se assusta, né? Que coisa fantástica, né? Não fiz uma conta sequer e já montei esse gráfico. Então vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer o mesmo gráfico que a gente fez no primeiro exemplo lá do início. A gente tem, ó, y igual a 2x mais 1. Primeiro eu vou olhar quem? Eu vou olhar quem é o valor b. O b é o constante, então é 1. Eu vou lá e marco esse valor 1, ó. Fui lá no gráficozinho, ó. Marquei 1. Depois eu vou olhar quem é o valor de... Aliás, antes disso, depois que eu marquei o ponto B, que no caso aí foi 1, eu vou dar um passo para a direita. Uma unidade, você vai contar só uma unidadezinha, ó. Só um pulinho ali. Depois eu vou olhar quem é o valor de A. Como é positivo, eu vou subir. Se o A fosse negativo, eu ia descer. Então eu vou subir aqui, ó. E lá em cima do 2, eu marco outro pontinho e passo a reta. Então já está feito o gráfico genérico da função. Então eu sei qual é o comportamento que ela vai ter. Apenas olhando o A e o B. E se a função tiver o A positivo, se meu A da função for positivo, o A positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. Lembre-se, se for crescente, ela sobe. Se for decrescente, ela desce. Então, gente, basicamente, a gente definiu aí o que é o conceito de função, o modelo da função afim, e agora a gente vai resolver os exercícios, certo? A gente vai resolver os exercícios, 5 questões do Enem, para complementar essa live de hoje, envolvendo o conceito de função afim ou função do primeiro grau, certo? Então a gente vai para a câmera 2 agora, que a gente vai para a resolução na tela. Então, câmera 2, vamos para a câmera 2. A gente vai resolver agora 5 questões do Enem envolvendo função afim, certo? Então, pega a listinha aí, lá no Classroom, ou aí na postagem aí, na fixagem da live, certo? Fiquem à vontade e vamos à resolução. Então, diz o seguinte, ó, acompanhe comigo aí na tela a questão. A primeira questão é o seguinte, ó. O Enem foi de 2018. Então, questão 1. Enem 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, no vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Então eu vou fazer um esboço aqui, ó, do gráfico, como é que está aí na questão. Ó. Eu vou fazer tudo com azul mesmo. A gente tem aqui, ó, é algo mais ou menos assim. Aqui eu tenho, em Y, eu tenho a quantidade em litros de combustível. Certo? Vou fazer aqui, ó, combustível.
E aqui no eixo do x, eu tenho a quilometragem, que é a distância que o carro percorreu. Então, ele faz o seguinte, ó. Aí eu tenho um ponto 50 aqui em cima, ó. 50. Aí eu tenho um gráfico descendo até o 500. Ó. 500. Certo? Aí ele pergunta o seguinte, ó. Qual é a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida? Ou seja, eu quero saber qual é a função que na hora que eu jogar os valores para x em quilômetros, ele vai me dar a quantidade de litros de combustível que eu preciso para percorrer tal distância. Então vamos lá, primeiro passo, a gente sabe que isso aqui é um gráfico, é uma reta. Então, se é uma reta, a gente está trabalhando com função do primeiro grau. Então, o modelo que eu estou querendo é nesse estilo aqui, ó, f de x igual a x mais b. Certo? Lembrando que o a não pode ser zero. Aí, beleza. Isso aí é o primeiro passo. Aí, veja bem. A gente tem o seguinte. Lembra da regra do passinho para a direita, que a gente montava o gráfico com 2 pontos e olhava quem era A e quem era B? Então, vamos fazer nesse estilo aqui para a gente resolver mais rápido. Ó, só revisando lá. O B é sempre quem corta o eixo. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer uma tesourinha aqui, ó. Deixa eu fazer uma tesourinha aqui. Você vai fazer, né? Uma tesourinha aqui, ó. Corta Y. Certo? E o A é o crescimento. Aqui é o crescimento da função. Seja crescente, né? Seja positivo ou negativo. Então vamos lá. O modelo a gente tem aí que é Y, né? Então, Y de x vai ser igual. Aí eu tenho que ter um valor de A aqui, ó. O valor de x, mais ou menos, já não sei aqui qual vai ser o valor, e o valor de B. Então eu vou ter 4 parâmetros aqui, ó. Certo? Aí veja bem. Se olhar o gráfico aqui, ele está cortando no eixo do y o valor 50. Então isso quer dizer que o valor de B da função, ó, que ela corta y, ela passa em y aqui, ó, está cortando y, vale 50. Então aqui eu posso colocar aqui é 50, ó. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Então aqui é 50. Então, de cara, eu já sei que a questão tem que ter 50 na jogada. Então, eu já posso eliminar a letra A letra C e a letra E, porque tem os valores de 500. Não pode ter 500 porque B corta Y, certo? E B não corta X. E outro detalhe, a função ela está decrescente, ó. Certo? Então, se ela está decrescente, se o A for maior que zero, a função é crescente, então é positiva. Se o A for menor do que zero, a função é decrescente, ela é negativa. Como é decrescente, ó, o ponto de base aqui que eu tenho vai descendo para o outro, então é uma função decrescente. Então eu sei que o meu A é negativo. Então eu posso dizer que aqui, esse A aqui ó, é negativo. Mesmo sem saber o valor de A, eu já sei que, como 50 aqui é positivo, aqui vai ter um mais, ó, menos x, menos alguma coisa de x mais 50. Então eu posso já marcar a alternativa correta, que seria a letra B de bola. A letra B de bola é a resposta. Por que a letra B? Aí você olha, na letra B a gente tem ó, y, vou fazer com azul. Y vai y de alguma coisa não. Menos x sobre 10 mais 50. Por que a questão, a resposta é essa? Primeiro que, como o gráfico é decrescente, o x é negativo. Então, o x é negativo. Então, beleza, bateu. O x está aqui, beleza? E aqui eu tenho mais 50. O mais 50 também está aqui porque ele corta o eixo do y e é o valor positivo. Independente do valor que tiver aqui multiplicando o x. Ah, professor, mas aí tem um décimo. Esse um décimo veio de onde? Aí você pode pegar o seguinte, ó. Você pode pegar 2 pontos aí. Por exemplo, ó, os 2 pontos. Vamos achar esse valor de A aí, ó. O A vai ser quem? O A vai ser a variação de x, ó. Aliás, variação de y sobre a variação de x. Por quê? Porque da onde eu estou partindo, não. Porque eu parto aqui do zero. Zero para cá e zero para cá. Então eu tenho essa altura aqui, ó. E tenho essa largura aqui, ó. Ou esse comprimento aqui. Então eu posso fazer uma relação entre eles dois por conta da reta.
É como se eu estivesse trabalhando na geometria aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Então, o que é a variação de y? 50 menos 0. Então, 50 menos 0. E aqui eu tenho, ó, 500 menos 0. Vai ficar 50 sobre 500, ó. Corta isso com isso aqui, ó. Simplificando tudo por 5, ó. Eu vou ter 5 por 5 dá 1. 50 por 5 vai dar 10, ó. É esse décimo que está aqui, ó. Então, joinha. A letra certa é a letra B, porque aqui é menos um décimo de x mais 50. Certo? Então, essa foi a primeira questão. Uma questão de análise. Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, Enem 2017. Então, a gente tem o seguinte, ó. Um sítio foi adquirido por 200 mil reais. O proprietário verificou que a valorização do imóvel, após sua aquisição, cresceu em função do tempo, conforme o gráfico. E que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Então, a gente tem E ele quer, como resposta, qual o valor do sítio no 10º ano. Então, tem que achar esse valor aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Lembre-se que é um modelo. Ó, o modelo é y igual a x mais b. Lembrando que o b é quem corta o eixo do y e o a é o crescimento. Então, como a gente não tem uma função, agora a gente vai descobrir essa função. Então, isso vai dizer o seguinte, ó, y vai ser igual. O termo constante aqui, ó, o valor de b, a gente tem que achar da função. Ó. Então, o termo b é o termo que corta o eixo do y. Então, nesse caso aqui, vai ser os 200 mil. Ó. Então, esses 200 mil vai corresponder exatamente ao valor inicial que vai valer sítio. Então, aqui eu coloco aqui, ó, mais 200 mil por conta que é o valor inicial. E esse valor inicial vai crescendo com o tempo. Onde o x aqui é o tempo. E eu tenho que apenas agora achar quem é a variação nesse tempo aqui, ó. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu sei que no tempo zero aqui, ó, inicialmente vai valer 200 mil. E no tempo 2 vai valer 240 mil. Então, de quanto foi esse crescimento? Então, vamos dizer aqui, ó, que o crescimento vai ser igual a variação de y, que é esses dois pontos aqui, ó, vai ser 240 mil menos 200 mil. Dividido por quem? Quem é a variação de x, ó, os dois pontos? Um está em 2 e o outro está em 0. Então, vai ser 2 menos o 0. Certo? Então, aí eu posso fazer o seguinte, ó. É 2 menos... É 2, tá certo. Então, aqui o crescimento vai ser 240 mil menos 200 mil, vai dar 40 mil aqui, ó. Dividido por 2, vai dar um crescimento de 20 mil em 2 anos. Aqui, ó, por ano, eu sei que se o início aqui valia 200 mil, no primeiro ano aqui, ó, vai ficar valendo 220 mil. O aumento aqui foi de 20 mil reais. No segundo ano, aumentando mais 20 mil aqui em cima, ó, a gente tem 240 mil, ó, que o aumento foi de 20 mil. Então aqui, a minha função que faltava aqui, eu achei, que é justamente o crescimento anual. Então, y vai ser igual a 20 mil vezes o x mais 200 mil. Então, esse é o modelo que eu quero. E a partir desse modelo, posso saber quem é o valor de y1 aqui, ó. Então, y1 vai ser 20 mil vezes o ano aqui, ó, é 10 anos, ó. Então, vezes 10 mais 200 mil. Então, y1 vai ser igual 20 mil vezes 10 dá 200 mil.
mais 200 mil. Isso vai me dar 400 mil reais. Então aqui a resposta seria letra. Vamos conferir aqui a resposta. Letra D, tá ok? Já letra D, 400 mil. Então esse valor aqui corresponde a 400 mil. Ok? Joinha. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 eu tenho Enem 2018. Então, gente, dúvidas aí, vocês coloquem aí no direct ou nos comentários, se preferir. Vamos para a questão número 3. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece 3 diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente, apresentados no gráfico. Um casal foi a uma loja dessa operadora para comprar 2 celulares, um para a esposa e outro para o marido. E diz mais, a esposa vai utilizar em média 30 minutos por mês. E o marido vai usar 90 minutos por mês. Certo? O plano A é esse aqui, o plano B é esse aqui e o C é o de cima. Com base nessas informações, qual é o melhor plano de menor custo para cada um deles? Mas vamos lá. A esposa só vai usar 30 minutos. São 30 minutos, ó, e vai estar mais ou menos aqui, ó. Quase na metade. Um pouco mais da metade, né? E 90 minutos vai estar bem aqui, ó. Se eu analisar para 30 minutos e olhar aqui, ó, o mais baixo que tem é o plano C, ó. Então, para a esposa é o plano C. Esse aqui, plano C. E para o marido, como ele quer 90, eu vou olhar aqui, ó. Então, o mais baixo dos planos para 90 minutos é o plano B, ó. Então, o B para o marido. E diz assim, ó. Qual a melhor opção? O plano A para ambos? Não, não é o plano A para ambos. O plano B para ambos? Também não. O plano C para ambos? Também não. O plano B para a esposa e o C para o marido? Não, ó. É o plano C para a esposa e B para o marido, porque estão mais abaixo. Tanto aqui, ó, como aqui. Então vai ser o plano C para a esposa, ok? E o plano B para o marido. Então a resposta letra é de escola, certo? Então aí a gente fecha mais a questão número 3 do Enem 2018. Enem 2019. A questão número 4 diz o seguinte: ó. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Então, o gerente, ele recebe R$ 1.000 por semana. Certo? E os demais diaristas, cada um trabalha 2 dias por semana e eles ganham R$ 80 a diária, ou seja, R$ 80 por dia. Certo? Então, chamando de X a quantidade total de funcionários, que eu não sei quantos funcionários são, e Y a quanto em reais gasto semanalmente. Então, aqui eu vou procurar um gasto. Um gasto é igual a Y, que é igual a F de X. Certo? Pode ser expressa por que expressão? Aliás, pode ser expressa por qual alternativa aí? Então, eu vou ter que achar esse modelo. Então, para achar um modelo, vai ser assim. Y, que é o que eu quero, né? Vai ser igual a X mais B. Lembre-se que o modelo é linear, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Y. A constante aqui vai variar de quem? Dos diaristas, ó, porque eles que variam, eles que têm a possibilidade de trabalhar o quê?
trabalhar 2 dias, recebe só os 2. Se trabalhar os 5, recebe os 5. Então aqui é variável. Então, essa constante aqui vai ser o seguinte. Ó. Se cada um trabalha 2 dias por semana, e cada dia vale 80, então a diária fixa aqui deles é 160 por semana. Então aqui vai ser 160 por semana, vezes a quantidade de empregados que eu não sei, menos 1. Porque 1 já estou incluindo o gerente. Então não posso incluir o gerente aqui. Ó. Mais os R$ 1.000 do gerente. Ó. Certo? Então y vai ser igual a 160x, ó, fazendo chuveirinho aqui, ó, menos 160 mais 1.000. Então meu y vai ser igual a 160x mais 1.000 com menos 160 dá mais 840. Então eu achei o meu modelo aqui, ó. Essa é a resposta da questão. Então a letra certa é a letra D de ditado, certo? Então aqui fica registrado a questão número 4 do Enem 2019. Então, gente, vamos partir agora para a última questão de hoje. A última questão 5 do Enem 2019, diz assim: uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Então aqui eu esbocei as 3 faixas, ó, F1, F2 e F3. Nesse caso, a função é composta por partes. A função composta de uma parte, 2 partes, 3 partes. Aí essas partes são as faixas de valores do pagamento em função do consumo de metros cúbicos. Então, ó, a segunda questão, né? Para o consumo de até 6 metros cúbicos, eu pago R$ 12 fixo, certo? Sem nenhum adicional. Na segunda faixa, se eu consumir mais de 6 até 10, eu pago R$ 3 por adicional. E se for mais do que 10, eu vou pagar R$ 6 de adicional. Então ele pergunta aí qual é o gráfico que melhor representa o valor P em real que pode ser pago por mês em função do volume de água consumido. Então aí a gente tem 5 modelos expressos em gráfico. E vamos tentar fazer aqui, ó. Vai ser mais ou menos assim. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 15. Aqui eu tenho o preço mensal, né, em reais. E aqui tem o X, o volume que é em metros cúbicos. Então aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai analisar cada faixa de preço dessa e vai colocar aqui, ó. Então as faixas de preço que a gente tem é para volume igual a 6, ó. Então eu boto um 6 mais ou menos aqui, ó. O 10 mais ou menos aqui, ó. Certo? Só para colocar os limites. Olha o que ele diz. Se eu consumir até 6, eu pago fixo 12. Certo? Eu posso consumir 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso eu vou pagar R$12. Então aqui, ó, R$12 eu pago até 6. Ó. Então, como é fixo, né? A gente faz uma reta aqui, ó. Certo? Então, o primeiro patamarzinho aqui é fixo, porque é R$12. Se for maior do que 6 até 10, eu pago R$3 de adicional. Então, vamos supor que é de 6 para 10, ó. Eu vou ter um aumento considerável aqui, ó. Sei lá, vamos supor que aumentou um pouquinho aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó. R$10. Só que se passar desse valor, eu vou pagar o quê? Mais 6, ó. O aumento ainda vai ser maior. Então, eu inclino mais a reta aqui, ó. Algo mais ou menos assim, ó. Certo? Então aqui eu posso fechar aqui no 15. E eu vou analisar qual é a resposta correta. O gráfico correto é o gráfico da letra A. Porque aqui eu tenho um patamar, 2 patamares, 3 patamares. Esse aqui é mais alto do que esse, porque aqui são R$6 de aumento e aqui apenas R$3 de aumento. E aqui não teve aumento, aqui se manteve constante. Então, a alternativa correta é a letra A. A B pode ser quase semelhante a essa, só que esse segundo patamar aqui, ó, se eu olhar direitinho,
ele é maior do que o terceiro patamar, que é muito mais abaixo aqui, ó. Então eu vou descartar a letra B. A letra C está dizendo que aqui é constante e o terceiro patamar é constante, mas não, porque aqui tem adicional, então está descartado. A letra D está dizendo que aqui é um acréscimo direto, ó, com o mesmo valor. Se dissesse aqui com o aumento geral depois seria de 3 ou de 6 fixo, o aumento de 6, de 3 ou de 6 aqui, e ficasse uma reta única, é porque o aumento era o mesmo em cima e embaixo. 3 aqui, ou 6 aqui, 6 aqui. Aí seria uma reta completa. Como esse aqui é maior, eu tenho que quebrar a reta um pouquinho para mostrar que houve um aumento. Então não é a letra D. E a letra E, aqui está dizendo que é crescente, ó, mas aqui é constante. Então a alternativa certa é a letra A. Então aí foi a questão número 2. Aliás, a questão número 5 da lista. Certo? E agora vamos voltar para a câmera principal, certo? Sim, só um lembrete que antes de encerrar aqui a transmissão, a gente está montando um projeto, certo? Em breve a gente vai anunciar esse projeto. Alguns já sabem, né, que o projeto a gente vai ser uma espécie de grupo de professores e a gente vai evoluir isso aí. A gente está trabalhando em cima disso aí. E a gente em breve vai anunciar oficialmente um grande projeto porque esse projeto promete que a gente vai fazer tudo para a gente alcançar vocês e vocês conseguirem vencer aí o Enem, vestibular, concurso, sei lá o que for, certo? Então, nossos agradecimentos hoje, mais uma vez, vai para o canal @professora Bia Macedo, certo? Então, tá aí embaixo aí, ó. Sigam lá, de redação. Agradecer a professora Esther, que é de física, também faz parte do nosso grupo. Então, ó, @Esther.oliveira11, sigam ela lá, certo? Ela vai tirar muita dúvida aí de física também. E se você tiver alguma curiosidade ou dúvida também em línguas estrangeiras, no caso inglês, né? Ou as línguas modernas, fala com o professor Batista. Então, @Batereste. Aí, ó, professor Batista Júnior, sigam ele lá também, que é show de bola. E em breve a gente vai juntar a galera toda aqui e vamos anunciar um grande projeto. Então, gente, foi um prazer muito grande estar com vocês nessa pequena live, né? Para não ficar muito extenso para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar via direct aí, ou se for dos grupos das salas que a gente participa, a gente tem um acesso, vocês podem perguntar também por lá. Refaçam as questões e até a próxima aula. Que todos estejam bem, que Papai Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, até mais. Valeu!